Muito bom dia, Elivaldo Barbosa. Olá, Tiago. Bom dia para você que está em nossa companhia nesta terça-feira. Vamos começar falando do registro do governador Rafael Fonteles com aqueles que devem compor a chapa de federal, Elivaldo. Pois é, Tiago, dois momentos foram marcantes nos últimos 2 dias da agenda política do governador Rafael Fonteles. No domingo, a reunião foi com os pré-candidatos ao Senado, Marcelo Castro, Júlio César, com a presença do ministro Wellington Dias, trataram da estratégia majoritária, considerando o Senado Federal, que é uma eleição parlamentar, mas é uma eleição majoritária. E ali foi batido o martelo, fechada a questão. O governo vai investir rigorosamente numa estratégia para a eleição dos dois senadores, como adiantamos ontem aqui no Notícia da Manhã, Tiago. E ontem pela manhã, no Palácio de Karnak, o governador Rafael Fonteles recebeu aí lideranças que formarão, eu diria aí, que é o comando da chapa de deputados federais do PT no próximo ano. Aí nós temos o deputado Flávio Nogueira, Francisco Costa, o deputado Florentino, o governador ali no meio, o deputado Merlong, e ali o primeiro suplente de deputado federal, Wilson Martins, ex-governador, e José Santana, que está concluindo o trabalho aí à frente da Gespisa, deve ir para a Secretaria do Trabalho, pré-candidato, fazendo um trabalho fortíssimo de pré-candidatura à Câmara Federal. Agora, qual foi o saldo dessa reunião aí, que terminou todo mundo aí, dedinho para cima e tudo mais? É que a estratégia já convenceu a chapa petista, de apenas 2 chapas na base governista. E o ex-governador Wilson Martins, que será candidato a deputado federal no ano que vem, ele sintetizou de forma bem didática até o porquê dessa estratégia que vai predominar na base governista. Tiago. Vamos acompanhar o que ele disse. Acho que é o melhor caminho, eu acho que vai terminar sendo assim, né? Não ter a chapinha, para você não perder a oportunidade de estar pegando o voto que recebeu, não fez a legenda, e aquilo é como se fosse para o lixo, né? Então a gente aproveitar todos os votos que forem dados para as legendas. Isso é bom, tanto para a formatação da chapa do MDB-PSD, como é bom também para a formatação da chapa do Partido dos Trabalhadores. É como se fosse rasgar voto. Rasgar voto. Foi uma declaração muito assim, clara da pretensão da estratégia governista para a eleição do próximo ano. Nessa entrevista que concedeu ao Tássio Cruz, o Wilson Martins, que já comandou base aliada como candidato ao governo, depois como governador, ele conhece bem essas estratégias. E o que ele diz isso? Por quê? Porque concentrando apenas 2 chapas, os votos terão um melhor aproveitamento na contagem e na expectativa de eleição dos parlamentares nessa base governista. Em 2022 foi mais ou menos parecido, porque ainda teve uma chapinha lá do Solidariedade. E nesse esforço elegeu 8 dos 10 deputados federais. A expectativa agora é, no mínimo, manter esse rendimento para 2026. Agora, Tiago, como fica partidos como o PSB de bola, que trabalha até nacionalmente uma orientação de ter chapa proporcional para a Câmara Federal? A Câmara Federal é a principal eleição para esses partidos. Como fica o Solidariedade, como fica o PDT, que também tem essa mesma pretensão de lançar candidatos à Câmara Federal. Republicanos, comandado aqui politicamente pelo deputado Jadiel Alencar, que já trabalha fortemente para compor essa base. Bom, se os republicanos formar uma federação com o MDB, tudo bem, está resolvido. Mas aí como fica o PSD, surgirá inevitavelmente a terceira chapa. Então, não é uma resolução tomada aí nesse encontro que será aplicada da forma como está sendo concebida. Vai depender também de fatores nacionais, que serão até mais determinantes do que a estratégia local, Tiago. O deputado Júlio César, né, pré-candidato ao Senado e bancado pelo presidente do partido, já tem data para o lançamento oficial da pré-candidatura. Tem sim, Tiago. O deputado Georgiano Neto confirmou que já está tudo certo para o dia 11 de julho, com a presença do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que volta ao Piauí. Eu lembro que a última vez que Gilberto Kassab esteve aqui no Piauí foi para um ato de filiações do PSD, ainda na época que o doutor Pessoa era filiado ao partido. Depois ele veio como ministro das Comunicações e agora retornará no dia 11 para um papel
eminentemente político. Gilberto Kassab é hoje secretário de governo de Tarcísio de Freitas no governo de São Paulo e presidente licenciado do PSD, mas é a principal figura nacional da legenda. Vem a Teresina no dia 11 lançar a pré-candidatura do deputado federal Júlio César Lima ao Senado. Então, esse ato é simbólico porque aí, de certa forma, ratifica, torna público o projeto majoritário do PSD no Piauí. Bom, Tiago, agora, tudo bem, é um fortalecimento do partido, é um projeto ousado e que garante, eu diria assim, um passo importante nesse esforço de manter o partido na base governista ao lado do governador Rafael Fonteles. É outro detalhe, o PSD, através de Gilberto Kassab, também vai sinalizar nesse dia 11 que o partido estará no palanque de Rafael Fonteles, independente, Tiago, dos rumos que tomará no cenário nacional da disputa presidencial. Hoje, o PSD, eu diria que tem uma tendência maior de ir para a oposição do que ficar com Lula. Muito maior. Mas aqui haveria uma exceção, uma concessão, na verdade. Eu diria assim, liberação. A ideia do PSD é liberar o partido nos estados. Então, há estados em que há um distanciamento enorme do partido com o PT, como São Paulo. Partido ao qual, o estado de Gilberto Kassab. Lá não tem acordo com o PT em São Paulo. Mas nos estados em que esse acordo existe, o partido está liberado. É o caso do estado do Piauí. Ou seja, independente do caminho que tomar o PSD, no Piauí o partido está liberado para consolidar a aliança estadual com o governo do estado no palanque do governador Rafael Fonteles. Elivaldo, vamos falar de Brasília agora. A Câmara aprovou uma urgência na matéria lá do decreto legislativo que trata do aumento, impedindo o aumento do IOF, né? Para o governo, uma baixa, uma derrota, pode-se considerar assim? Olha, Tiago, PDLs são projetos de decretos legislativos, são normais. Só no atual governo já foram mais de 10. No governo Bolsonaro foram quase 20. Temer, nem tanto, nem se fala. E assim por diante. Isso é comum. Parlamento adotar o decreto legislativo como forma de frear atos normativos do governo ou do presidente da República. É o que acontece agora em decorrência dessa pauta que o Congresso não digere, o aumento do IOF como forma de aumentar também a arrecadação do governo e equilibrar as contas públicas, que é o chamado pacote Haddad. Ontem o Congresso aprovou um requerimento de urgência desse decreto legislativo que freia o aumento do IOF, que é um decreto do governo federal, por uma votação, eu diria assim, esmagadora, Tiago. Foram 346 votos a favor da urgência e apenas 97 contra. E outro detalhe importante, quase 70% dos votos foram dados por partidos que estão no governo. PP, União Brasil, Republicanos, o PSD. Então, são partidos que estão no governo e votam contra o governo. Não houve articulação algo surreal. Da base, Elivaldo? Algo surreal. Não houve articulação da base? Pelo jeito não, né? Pelo resultado da votação, não. Então, algo assim surreal na política. Como é que uma legenda participa do governo e vota contra. E do parlamento é independente e vota contra. É o que o senador Ciro Nogueira certa vez disse aqui, numa entrevista ao Jornal do Piauí. Olha, essas adesões de partidos do Centrão ao governo são administrativas, não tem nenhum vínculo político. Não há entregas políticas. E não é que essas previsões estão de fato acontecendo. Então é dificuldade para o governo na política econômica, é dificuldade para o governo na articulação com o Congresso, é situação que exige uma mudança imediata sob pena de situações ainda mais adversas daqui para frente. Para a gente finalizar, Elivaldo, há uma previsão lá no Senado de votação da matéria do aumento do número de deputados. É verdade, dos atuais 513 para 531. A matéria já foi aprovada, Tiago, na Câmara Federal. É um projeto de lei de autoria da deputada Dani Cunha, do União Brasil do Rio de Janeiro. E agora chega ao Senado. Bom, se aprovar sem nenhuma mudança, sem nenhuma ressalva, fica resolvida a situação ou situações de estados que perdem deputados federais em decorrência dessa redistribuição das cadeiras por conta de alteração nas populações dos estados. É o caso, por exemplo, do Piauí,
que nesse critério perde duas cadeiras na representação do Piauí no Congresso Nacional, aliás, na Câmara Federal. Rio de Janeiro perde 4, Pernambuco perde 2, a Paraíba mais 2, a Bahia perde 1 e outros estados ganham. Santa Catarina ganha 4, Rio Grande do Norte ganha 1, Ceará ganha 1, Goiás também ganha parlamentares, o Pará também ganha. Bom, para equilibrar essa situação, a saída encontrada na Câmara foi de manter as bancadas dos estados que perdem. E assim, Piauí poderá, com essa medida, sendo aprovada no Senado, concluir essa tramitação, preservando a bancada com 10 deputados federais. Se aprovada sem ressalva. A matéria está pautada na sessão de hoje, que deve acontecer aí no finalzinho da tarde e início da noite desta terça-feira no Senado. Se aprovar, segue para a sanção presidencial e assim é uma contrapartida do Congresso em relação a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Tiago. Amanhã o resultado é assunto no ponto. Assunto no ponto, com certeza vai ser assunto aqui no Ponto de Vista e vamos buscar até a repercussão dessa votação no Senado, com participações, com falas de representantes do Piauí na Câmara Federal. Tiago.